Continuando a nossa leitura de Morro dos Ventos Vivantes, lembrando que a gente deu uma saltada aí no tempo, na história que está sendo contada, que Nelly, fofoqueira, falou, não, eu não vou te contar em pequenos detalhes, você acha que eu tô com esse tempo todo? Vamos dar uma adiantada, vamos para a parte que interessa? E aí a gente foi para a parte que interessa, então vamos para o capítulo 8. Na manhã de um belo dia de junho, nasceu o primeiro bebê de quem cuidei. Um lindo menino, último descendente da antiga família Earnshaw. Estávamos ocupados com o feno num campo bem distante quando a menina que costumava trazer-nos o almoço veio correndo, 1 hora mais cedo, atravessando os prados e subindo a encosta. Enquanto corria, chamava meu nome. Oh, é uma criança enorme! Ela arquejava. O menino mais lindo que já nasceu. Mas o doutor disse que a patroa não vai resistir. Ela sofre de tuberculose há vários meses. Eu ouvi quando ele contou para o Sr. Hindley. Disse que agora ela não tem mais nada para se agarrar e que vai morrer antes do inverno. Você tem que vir para casa agora mesmo. Você é que vai cuidar dele, Nelly. Tem que alimentá-lo com leite e açúcar e ficar com ele dia e noite. Eu queria estar no seu lugar, Nelly, porque ele será todo seu quando a patroa morrer. Mas ela está muito doente? Perguntei, largando o ancinho e amarrando a touca. Acho que está, mas ela parece bem corajosa, respondeu a menina. E fala como se pensasse que vai viver para ver o filho virar um homem. Está louca de alegria, o menino é tão bonito. Se eu fosse ela, aposto que não morria. Ficaria melhor só de olhar para a criança, apesar do Kenneth. Fiquei furiosa com ele. A senhora Archer desceu para mostrar o anjinho para o patrão e o rosto dele já ia se iluminando, quando o velho pessimista se adiantou e disse: Earnshaw é uma bênção que sua esposa tenha sido poupada para deixar-lhe um filho. Quando ela chegou, fiquei certo de que não a teríamos conosco por muito tempo e agora, tenho de lhe dizer, não vai aguentar mais o inverno. Não se desespere nem se aflija demais, é inevitável. Além disso, você devia ter escolhido melhor antes de se apressar a casar com uma moça tão fraca. E o patrão, o que respondeu? Acho que ele praguejou, mas não prestei atenção nele. Eu queria ver era a criança. E ela começou de novo a descrever com entusiasmo o bebê. Eu, tão zelosa quanto ela, corri para casa também para admirá-lo por minha vez, embora estivesse muito triste por causa de Hindley. No seu coração só havia lugar para 2 ídolos, a mulher e ele mesmo. A adorava ambos e idolatrava a esposa, e eu não podia imaginar como ele suportaria a perda. Quando chegamos ao Morro dos Ventos Vivantes, ele se encontrava na porta da frente. Ao entrar, perguntei-lhe, como vai o bebê? Quase pronto para correr por aí, Nelly, respondeu Hindley, abrindo um largo sorriso. E a patroa? Aventurei-me a perguntar. O médico diz que ela está... Que se dane o médico, interrompeu ele vermelho. Frances está ótima. Na semana que vem já vai estar perfeitamente bem. Você vai lá para cima? Diga-lhe que irei também se ela prometer não falar. Eu a deixei porque ela não queria fechar a boca e ela precisa. Diga que o Sr. Kenneth mandou que ficasse quieta. Dei o recado à Sra. Earnshaw. Ela parecia bem disposta e respondeu alegremente. Eu mal disse uma palavra, Ellen, e ele saiu chorando 2 vezes. Bem, diga-lhe que prometo não dizer uma palavra, mas isso não me obriga a não rir dele. Pobre alma. Até 1 semana antes da sua morte, esse coração alegre nunca a abandonou. E o marido insistia em afirmar obstinado, mas ainda furioso, que a saúde dela melhorava a cada dia. Quando o Sr. Kenneth o preveniu de que seus medicamentos eram inúteis naquele estágio da doença e que não adiantava gastar mais ainda para tratá-la, o Sr. Hindley retrucou: Eu sei que não precisa. Ela está bem e não quer mais nenhum tratamento. Ela nunca teve tuberculose. Era só uma febre e já passou. Seu pulso agora está tão lento quanto o meu e suas faces tão frias quanto as minhas. Contou a mesma história para a esposa e ela pareceu acreditar. Certa noite, porém, quando estava reclinada no ombro do marido dizendo que achava que poderia se levantar no dia seguinte, foi tomada por um leve acesso de tosse. Ele tomou-a nos braços, ela lhe pôs as 2 mãos em volta do pescoço. Seu rosto decaiu. Estava morta. Como a menina tinha antecipado, o filho Harrington ficou inteiramente aos meus cuidados. O Sr. Earnshaw, contando que o visse sadio e nunca o ouvisse chorar, nada mais exigia no que se referisse ao menino. Quanto a ele, ficou desesperado. Sua tristeza era daquele tipo que não se lamenta. Nunca chorou nem rezou, apenas amaldiçoava e desafiava. Execrava a Deus e aos homens e entregou-se a uma dissipação desenfreada. Os criados não puderam aguentar por muito tempo a sua conduta tirânica e má. Joseph e eu fomos os únicos a ficar. Não tive coragem de abandonar o menino e, além disso, o senhor sabe, eu havia sido criada junto com Hindley como uma irmã e desculpava sua conduta com mais facilidade do que um estranho. Joseph permaneceu para atormentar os rendeiros e os trabalhadores.
e também porque era sua vocação ficar onde houvesse bastante maldade para condenar. Os maus hábitos e as más companhias do patrão eram um belo exemplo para Catherine e Heathcliff. O tratamento que dava a Heathcliff era o suficiente para transformar um santo num demônio. E, para dizer a verdade, parecia que o rapaz de fato estava possuído por algo diabólico naquela época. Adorava assistir à degradação inevitável de Hindley e a cada dia o seu gênio selvagem e a sua ferocidade se tornavam mais evidentes. Não consigo descrever nem a metade do inferno que se transformou a nossa casa. O pastor deixou de nos visitar e no final nenhuma pessoa decente aparecia por lá. A única exceção eram as visitas de Edgar Linton para a senhorita Cathy. Aos 15 anos ela era a rainha do condado. Não havia ninguém que se comparasse a ela e tornou-se uma criatura arrogante e teimosa. Admito que deixei de gostar dela, depois que se tornou adulta, e costumava irritá-la com frequência, tentando quebrar-lhe a arrogância. Cathy, porém, nunca criou aversão por mim. Era extremamente fiel às suas velhas afeições. Até mesmo Heathcliff mantinha inalterado seu lugar na afeição dela. E o jovem Linton, com toda a sua superioridade, teve dificuldade para causar uma impressão tão profunda quanto a dele. Ele foi meu primeiro patrão. Aquele é o seu retrato, em cima da lareira. Esse quadro costumava ficar de um lado e o da esposa do outro, mas o de Catherine foi retirado, senão o senhor poderia ter uma ideia de como ela era. Consegue ver daqui? A senhora Dean levantou a vela e distinguiu um rosto de traços suaves, muitíssimo parecido com a jovem que eu via no Morro dos Ventos Uivantes, porém mais pensativo e de expressão mais amável. Era um belo retrato. Os longos cabelos claros enrolavam-se nas têmporas, os olhos eram grandes e sérios, a figura quase graciosa demais. Não me admirava que Catherine Earnshaw tivesse podido esquecer o amigo de infância por tal pessoa. Admirava-me muito que ele, tendo a mente de acordo com a figura, pudesse apaixonar-se por Catherine Earnshaw, conforme eu a imaginava. Um retrato muito bonito, observei para a governanta. Está parecido? Sim, ela respondeu, mas ele ficava melhor quando estava animado. Esse era o seu semblante habitual. Faltava-lhe espírito no geral. Catherine mantivera sua relação com os Lintons depois da sua estadia de 5 semanas na casa deles. Não se sentia tentada a mostrar o seu lado ríspido na companhia dos Linton e ficava envergonhada de ser rude onde sempre fora recebida com tanta cortesia. Acabou por impor-se de modo involuntário a amizade da velha senhora e do cavalheiro pela sua engenhosa cordialidade. Conquistou a admiração de Isabela e o coração e a alma do seu irmão. Conquistas que a princípio a lisonjearam, pois ela era muito ambiciosa, e a levaram a adotar um duplo caráter, sem que propriamente desejasse enganar alguém. No lugar onde ouvia chamarem Heathcliff de um agressor vulgar, e pior que um animal, tomava cuidado para não agir como ele, mas em casa não se sentia inclinada a praticar uma cortesia que seria motivo de riso, nem refreava sua natureza incontrolável, visto que isso não lhe traria nem créditos nem elogios. O Sr. Edgar poucas vezes reunia coragem para visitar abertamente o Morro dos Ventos Uivantes. Tinha pavor da reputação de Earnshaw e tremia de medo de encontrá-lo. No entanto, sempre era recebido com as nossas melhores demonstrações de civilidade. O próprio patrão evitava ofendê-lo ao saber de sua presença e, se não podia ser cortês, ficava fora do caminho. Eu chegava a pensar que a presença de Edgar desagradava Catherine. Ela não era astuta nem bancava a namoradeira, e era evidente que não gostava que seus dois amigos se encontrassem. Quando Heathcliff, na presença de Linton, expressava o seu desprezo por ele, Cathy não podia concordar em parte, como fazia na ausência de Linton. E quando Linton demonstrava sua aversão e antipatia por Heathcliff, ela não ousava tratar essas demonstrações com indiferença, como se pouco lhe importasse o desprezo pelo seu companheiro. Muitas vezes achei graça das suas perplexidades e seus enormes conflitos, que ela se esforçava em vão para esconder da minha zombaria. Isso parece maldade, mas ela era tão orgulhosa que se tornou de fato impossível ter pena das suas aflições, até que aprendesse a ser mais humilde. Por fim, obrigou-se a confessar e confiar em mim. Não havia nenhuma outra criatura a quem ela pudesse tomar por conselheiro. Certo dia, o Sr. Hindley resolveu passar a tarde fora, e Heathcliff permitiu-se tirar uma folga. Ele já estava então com 16 anos, creio, e mesmo não sendo feio nem pouco inteligente, conseguia provocar uma repulsa física e mental, embora não se note mais nenhum traço disso no seu aspecto atual. Para começar, àquela altura ele já havia perdido os benefícios de sua primeira educação. O trabalho duro e ininterrupto, começando cedo e terminando tarde, extinguira nele qualquer curiosidade que já tivera por aprender, e todo o amor por livros ou estudos. O seu sentimento infantil de superioridade, instilado pela benevolência do Sr. Earnshaw, desaparecera,
Lutou por muito tempo para manter-se em pé de igualdade com Catherine nos estudos, e desistiu com pungente e silencioso pesar, mas desistiu por completo. Não teve mais nenhum desejo de dar um passo à frente, depois que percebeu que nunca mais voltaria ao seu nível antigo. E então a sua aparência física adequou-se à deterioração intelectual. Seu modo de andar era desleixado, o olhar abjeto, a sua disposição natural reservada foi exagerada até se transformar em melancolia, num excesso de insociabilidade quase idiota. Parecia ter prazer sombrio em despertar a aversão, em vez da estima, nos seus poucos conhecidos. Catherine e ele eram companheiros constantes nos seus momentos de folga. Heathcliff, porém, deixara de expressar em palavras o seu afeto por ela e repelia com zangada desconfiança as carícias de Cathy, como se tivesse consciência de que não valia a pena esbanjar com ele essas provas de afeto. Na ocasião em que mencionei antes, Heathcliff entrou na casa para anunciar a sua intenção de não fazer nada, enquanto eu ajudava a senhorita Cathy a se vestir. Cathy não imaginou que ele resolveria ficar à toa. Pensando que teria a casa só para si, dera um jeito de informar Edgar da ausência do irmão e estava se preparando para recebê-lo. Cathy, está ocupada essa tarde? Perguntou Heathcliff. Vai a algum lugar? Não, está chovendo, respondeu ela. Por que então botou o vestido de seda? Disse ele. Não vai vir ninguém aqui, espero. Não que eu saiba, ela gaguejou. Mas você devia estar no campo agora, Heathcliff. Só faz 1 hora que jantamos. Achei que já tivesse saído. Não é sempre que Hindley nos livra da sua maldita presença, observou o rapaz. Não vou mais trabalhar hoje. Vou ficar com você. Oh, mas Joseph vai contar, ela sugeriu. É melhor você ir. Joseph está carregando o caldo lado de lá dos rocheiros Pennistones e só vai voltar de noite. Ele nunca vai saber. Dizendo isso, andou devagar até a lareira e sentou-se. Catherine refletiu um momento com o senho franzido. Achava necessário preparar o caminho para a visita. Isabella e Edgar Linton falaram de vir aqui essa tarde. Ela disse, depois de 1 minuto de silêncio. Como está chovendo, não acredito que venham. Mas se vierem, você corre o risco de ser repreendido sem motivo. Mande Ellen dizer que você está ocupada, Cathy. Ele insistiu. Não me mande embora por causa dos seus amigos tolos e lamentáveis. Às vezes tenho vontade de reclamar que eles... Mas não vou. Que eles o quê? Exclamou Catherine, encarando com ar aborrecido. Oh, Nelly, acrescentou com impaciência. Você estragou completamente os meus cachos. Já chega, não preciso mais de você. Do que é mesmo que você queria reclamar, Heathcliff? De nada. Só olhe para o calendário na parede. Ele apontou para uma folhinha pendurada perto da janela. As cruzes representam as tardes que você passou com os Lintons. E os pontos aos que passou comigo. Tá vendo? Marquei dia por dia. Sim. Que grande bobagem. Como se eu me importasse, respondeu Catherine em tom irritado. E qual é o sentido disso? Mostrar que eu me importo, disse Heathcliff. E eu tenho que estar sempre sentada com você? Ela reclamou, ficando mais irritada. O que eu ganho com isso? Sobre o que você conversa? Você poderia ser mudo ou um bebê, pelas coisas que diz para me distrair ou pelas coisas que faz também. Você nunca me disse antes que eu falo muito pouco ou que não gosta da minha companhia, Cathy, exclamou Heathcliff bastante abalado. Não se pode chamar de companhia quando uma pessoa não sabe nada e não diz nada, ela murmurou. Heathcliff levantou-se, mas não teve tempo de expressar seus sentimentos, pois ouviu-se o passo de um cavalo nas lajotas do pátio, e depois de bater de leve, o jovem Linton entrou, o rosto radiante com o convite inesperado que recebera. Sem dúvida, Catherine percebeu a diferença entre os seus dois amigos enquanto um entrava e o outro saía. O contraste era semelhante ao que se vê ao sair de uma região encarvoada, deserta e montanhosa para entrar num vale fértil e bonito. E a voz e as maneiras de Linton eram igualmente contrastantes. Tinha uma voz doce e baixa e pronunciava as palavras como o Sr. Lockwood, de modo menos brusco e mais suave do que costumamos falar por aqui. Será que cheguei cedo demais? Ele disse, lançando um olhar para mim. Eu tinha começado a secar os pratos e a limpar algumas gavetas no fundo do armário. Não, respondeu Catherine. O que está fazendo aí, Nelly? Meu trabalho, senhorita, respondi. Sr. Hindley tinha me dado instruções para ficar sempre presente quando Linton viesse a visitá-la. Ela parou atrás de mim e sussurrou de modo grosseiro. Vá embora e leve seus espanadores. Quando há visitas em casa, os criados não ficam esfregando e limpando a sala onde elas estão. É uma boa oportunidade, já que o patrão saiu, respondi em voz alta. E ele detesta que façam as coisas quando está presente. Tenho certeza de que o Sr. Edgar há de me desculpar. Eu também detesto que façam essas coisas quando eu estou presente, exclamou a moça, imperiosamente, sem dar tempo ao convidado para responder.
Ainda não havia recobrado a serenidade desde a pequena discussão com Heathcliff. Sinto muito, senhorita Catherine, foi minha resposta, e continuei com meu trabalho. Ela, supondo que Edgar não podia vê-la, arrebatou o pano das minhas mãos e deu-me um prolongado beliscão no braço com toda a força. Eu já disse que não gostava dela, e me agradava mortificar-lhe a vaidade de vez em quando. Além disso, ela me machucou bastante. Levantei-me, pois estava de joelhos, e exclamei: "Oh, senhorita Catherine, que truque sujo! A senhorita não tem o direito de me beliscar. Não vou aguentar isso." "Eu nem toquei em você, sua criatura mentirosa!" exclamou ela, os dedos formigando para repetir o gesto e as orelhas vermelhas de raiva. Jamais conseguia esconder a ira. Sempre ficava com o rosto em brasa. "O que é isso aqui, então?" retruquei, mostrando um enorme hematoma para desmenti-la. Ela bateu com os pés no chão, hesitou por um momento e, sem resistir ao apelo do seu espírito violento, deu-me um tapa no rosto. Uma bofetada dolorosa que me encheu os olhos de lágrimas. "Catherine! Meu amor, Catherine!" interveio Linton, chocadíssimo ante aquela dupla falta, a violência e falsidade que o seu ídolo cometera. "Saia já da sala, Ellen!" ela repetiu, tremendo da cabeça aos pés. O pequeno Harrington, que me seguia por toda parte e estava sentado no chão perto de mim, ao ver as minhas lágrimas, começou a chorar também. Soluçava acusações contra a tia Cathy malvada, o que atraiu a fúria da moça para o coitadinho. Agarrou pelos ombros e sacudiu até que a pobre criança ficasse lívida. Edgar, sem pensar, segurou-lhe as mãos para libertar o menino. Num instante, uma das mãos estava livre, e o jovem surpreso sentiu-lhe recair sobre o seu próprio rosto, de um modo que não podia ser considerado um gracejo. Ele deu um passo para trás estarrecido. Peguei Harrington nos braços e saí com ele para a cozinha, deixando a porta de comunicação aberta, pois estava curiosa para saber como eles resolveriam aquele desentendimento. O visitante ofendido andou até o lugar onde havia deixado o chapéu, pálido e com os lábios trêmulos. "Muito bem", eu disse comigo. "Tome isso como aviso e vá embora. Foi uma bênção ela lhe dar uma amostra do seu verdadeiro caráter." "Para onde vai?" perguntou Catherine, avançando em direção à porta. Ele desviou-se para o lado e tentou passar. "Você não deve ir!" exclamou ela energicamente. "Devo ir e irei", ele respondeu, com a voz contida. "Não!" ela insistiu, agarrando a maçaneta. "Ainda não, Edgar Linton. Sente-se. Não deve deixar-me nesse estado de espírito. Eu sofreria a noite inteira e não vou sofrer por sua causa." "E acha que posso ficar depois que você me bateu?" perguntou Linton. Catherine ficou calada. "Você me fez ficar com medo e envergonhado", continuou ele. "Nunca mais virei aqui." Os olhos de Cathy começaram a brilhar e as pálpebras tremiam. "Além disso, você mentiu deliberadamente", disse ele. "Não!" exclamou ela, recuperando a fala. "Não fiz nada de propósito." "Pois vá, se quiser, vá embora. E agora eu vou chorar até adoecer." Caiu de joelhos junto a uma cadeira e desatou a chorar com vontade. Edgar persistiu em seu propósito até chegar no pátio. Lá, ele hesitou e resolvi encorajá-lo. "A senhorita Cathy é muito caprichosa, senhor", gritei. "Tão birrenta quanto qualquer criança mimada. É melhor o senhor voltar para casa, senão ela vai adoecer mesmo, só para nos incomodar." Aquele coração mole olhou desconfiado para a janela. Era tão capaz de partir quanto um gato é capaz de largar um rato meio morto, ou um pássaro meio devorado. Não há jeito de salvá-lo, pensei. Ele está condenado e corre para o seu destino. E assim foi. Ele se virou de repente, correu de volta para casa e fechou a porta atrás de si. Algum tempo depois, quando entrei para avisá-los de que Earnshaw voltara para casa completamente bêbado, pronto para virar a casa inteira de pernas para o ar, como costumava fazer naquele estado, vi que a briga apenas aumentara a intimidade entre eles, romper as defesas da timidez juvenil e lhes permitir abandonar o disfarce da amizade para se confessarem enamorados. A notícia da chegada do Sr. Hindley fez com que Linton se dirigisse rapidamente para o seu cavalo e Catherine para o seu quarto. Fui esconder o pequeno Harrington de descarregar a espingarda do patrão, com a qual ele adorava brincar naquele estado de excitação insana, colocando em risco a vida de qualquer um que o provocasse ou que lhe atraísse demais a atenção. Eu havia pensado em tirar a carga para causar menos dano, caso ele chegasse ao ponto de disparar a arma. Hindley entrou gritando as pragas mais terríveis que se possa imaginar e me pegou no momento em que escondia a criança no armário da cozinha. Harrington ficava tomado por um terror salutar sempre que se deparava com o afeto selvagem do pai ou com sua raiva de louco. No primeiro caso, corria o risco de ser sufocado com beijos e no outro podia ser atirado ao fogo ou esmagado contra a parede.
e o pobrezinho ficava completamente imóvel em qualquer lugar que eu resolvesse colocá-lo. Ora, descobri então o esconderijo afinal, gritou Hindley, puxando-me pela pele da nuca como se faz com um cão. Por Deus e o diabo, você acaba de jurar de morte essa criança. Agora sei por que ele está sempre fora do meu caminho, mas com a ajuda do diabo vou fazê-la engolir a faca de trinchar Nelly. Não adianta rir. Saiba que eu acabei de atirar Kenneth de cabeça para baixo no pântano de Black Horse. E quem mata um, mata dois. Vou matar um de vocês, não descanso enquanto não fizer isso. Mas não gosto da faca de trinchar, Sr. Hindley, respondi. Foi usada para limpar os arenques defumados. Prefiro levar um tiro, se me faz o favor. Você prefere ir para o diabo, disse ele. E você vai. Não há nenhuma lei na Inglaterra que impeça um homem de manter a sua casa decente e a minha está vergonhosa. Abra a boca. Segurou a faca nas mãos e empurrou a ponta entre os meus dentes. Eu, da minha parte, nunca tivera muito medo dos seus caprichos. Cuspi e disse-lhe que tinha um gosto horrível. Não ia engolir aquilo de jeito nenhum. Oh! Disse ele, soltando-me. Vejo que aquela criaturinha horrível ali não é Hareton. Desculpe-me, Nelly. Se fosse, merecia ser esfolado vivo por não correr ao meu encontro quando chego e por gritar como se eu fosse um bicho-papão. Vem cá, fedelho desnaturado. Vou te ensinar a respeitar um pai generoso e iludido. Então você não acha que o menino ficaria mais bonito com as orelhas cortadas? Isso torna um cachorro mais feroz, e eu gosto do que é feroz. Arranje-me uma tesoura, qualquer coisa afiada e bonita. Além disso, é uma afetação diabólica, uma vaidade macabra mesmo esse amor às próprias orelhas. Já somos bastante burros sem ela. Quieto, menino, quieto. Isso, meu queridinho, calma, seque os olhos. Isso, que bonito. Dê-me um beijo. Quê? Não quer? Dê-me um beijo, Hareton. Dê-me um beijo, maldito. Deus do céu, como se eu tivesse criado tal monstro. Juro pela minha vida que torço o pescoço desse pirralho. O pobre Hareton gritava e se debatia nos braços do pai com todas as suas forças. E seus gritos redobraram quando ele o levou escada acima e pendurou por cima do corrimão. Gritei para Hindley que a criança ia ter uma convulsão e corri para salvá-lo. Quando os alcancei, Hindley inclinara-se para frente sobre o corrimão, tentando escutar um barulho lá embaixo. Quase esquecer o que tinha nas mãos. Quem está aí? Ele perguntou, ouvindo os passos que se aproximavam da escada. Inclinei-me também para fazer um sinal a Heathcliff de que não se aproximasse, pois reconhecera seus passos. E no momento em que tirei os olhos de Hareton, o menino deu um salto repentino, libertou-se daquele aperto descuidado e caiu. Mal houve tempo para sentir um calafrio de horror quando percebemos que a infeliz criança estava salva. Heathcliff chegara embaixo da escada no momento crítico. No impulso natural, aparou-lhe a queda e, colocando-o no chão, ergueu os olhos para descobrir quem fora o autor do acidente. Um avarento que vendesse por 5 shillings um bilhete de loteria premiado e descobrisse no dia seguinte que perdera 5.000 libras na troca, não mostraria uma expressão mais perplexa do que a dele ao ver o Sr. Nuttall no alto da escada. Seu rosto exprimia, com mais clareza do que quaisquer palavras, a intensa angústia de ter sido ele mesmo um instrumento que lhe frustrara a vingança. Ouso dizer que, se estivesse escuro, ele teria tentado consertar o erro esmagando a cabeça de Hareton contra os degraus. Mas nós testemunhamos o salvamento, e eu agora já estava lá embaixo com a minha preciosa carga apertada contra o peito. Hindley desceu mais devagar, já sóbrio e envergonhado. A culpa é sua, Ellen, disse ele. Devia tê-lo mantido longe da minha vista. Devia tê-lo tirado de mim. Ele está ferido? Ferido? Gritei furiosa. Se não morrer, com certeza vai ficar idiota. Admira-me que a mãe dele não se levante do túmulo para ver o que o senhor faz com o filho. O senhor é pior do que um pagão, tratando dessa maneira sua própria carne, seu sangue. Ele tentou tocar a criança que, ao se acharem os meus braços, logo parou com os soluços de terror. Quando o pai tentou encostar-lhe um dedo, porém, voltou a gritar mais alto do que antes e debatia-se, como se estivesse com convulsões. O senhor não vai mais se meter com ele, continuei. Ele o odeia. Todos aqui o odeiam. Essa é a verdade. Que família feliz o senhor tem. E que bonito o estado chegou. E vai ficar mais bonito ainda nele, escarneceu o transviado, recuperando a dureza. No momento, suma daqui com esse menino. E escute bem, Heathcliff. Desapareça do alcance da minha mão e dos meus ouvidos. Não vou matá-lo hoje. Talvez ateie fogo na casa, mas a minha fantasia só vai até aí. Dizendo isso, pegou uma garrafa de conhaque no armário e despejou um pouco no copo. Não, não faça isso, eu implorei. Sr. Hindley, toma cuidado. Tenha piedade desse menino infeliz, se não se importa consigo. Qualquer um será melhor para ele do que eu, respondeu ele. Tenha piedade da sua própria alma, disse eu, tentando arrebatar-lhe o copo da mão. Eu não, pelo contrário.
Terei grande prazer se minha alma embarcar na perdição. Assim castigo meu Criador, exclamou Hindley blasfemando. Faça um brinde à agradável danação da minha alma. Ele tomou a bebida e, impaciente, mandou que saíssemos. Terminou a sua ordem com uma série de maldições horrendas, feias demais para eu repetir ou lembrar. É uma pena que ele não se mate de tanto beber, observou Heathcliff, ecoando baixinho as maldições quando a porta se fechou. Ele estava fazendo o possível, mas o seu corpo o desafia. Sir Kenneth disse que apostaria sua égua como ele sobreviverá a qualquer homem deste lado de Gimmerton. E vai ficar grisalho e continuar pecando antes de ir para a cova, a menos que seja levado por algum infeliz e extraordinário acaso. Entrei na cozinha, sentei-me para meninar o meu cordeirinho. Pensei que Heathcliff fora até o celeiro. Acabou que ele apenas rodeou a poltrona e foi se atirar num banco junto à parede, afastado do fogo, e lá permaneceu calado. Eu embalava Harrington no colo, murmurando uma cantiga que começava assim. Era tarde da noite e as crianças choravam. A mãe debaixo da terra aquilo ouvia. Quando a senhorita Cathy, que tinha escutado a algazarra do seu quarto, enfiou a cabeça pela porta e sussurrou. Está sozinha, Nelly? Sim, senhorita Cathy, respondi. Ela entrou e se aproximou da lareira. Levantei os olhos, esperando que dissesse algo. Pela expressão do rosto, parecia perturbada e ansiosa. Tinha os lábios entreabertos como se quisesse falar. Tomou fôlego, mas acabou por suspirar em vez de dizer uma palavra. Recomecei a cantiga sem esquecer o seu recente comportamento. Onde está Heathcliff? Ela perguntou, interrompendo. Trabalhando no estábulo, foi minha resposta. Heathcliff não me contradisse. Talvez estivesse cochilando. Seguiu-se outra longa pausa, durante a qual percebi uma ou duas lágrimas escorrerem da face de Catherine e caírem sobre o ladrilho. Será que está arrependida da sua conduta vergonhosa? Pensei comigo. Isso seria uma novidade. Mas ela que tocasse no assunto. Eu não ia ajudá-la de jeito nenhum. Não. Ela não se importava com coisa alguma, só com o que lhe dizia a respeito. Oh, Deus! Ela exclamou afinal. Sou tão infeliz. Que pena, observei. A senhorita é difícil de contentar. Tem tantos amigos e tão poucas preocupações e nem assim consegue ser feliz. Nelly, você guardaria um segredo? Ela prosseguiu ajoelhando-se ao meu lado. Ergueu seus lindos olhos para mim com aquele tipo de olhar que acaba com qualquer mau humor, mesmo que o outro tenha todo o direito do mundo de estar zangado. E vale a pena esse segredo? Indaguei um pouco menos irritada. Sim, e está me angustiando. Preciso desabafar. Queria saber o que devo fazer agora. Hoje, Edgar Linton me pediu em casamento e eu lhe dei uma resposta. Agora, antes que eu lhe conte se foi sim ou não, quero que me diga o que acha que eu deveria ter respondido. Ora, senhorita Catherine, como posso saber? Respondi. Sem dúvida, levando em conta a cena que desempenhou na frente dele essa tarde, penso que o mais sensato seria recusar. Mas se ele a pediu depois de tudo aquilo, ou é irremediavelmente estúpido, ou um tolo imprudente. Se continuar falando assim, não lhe conto mais nada, ela retrucou, levantando-se com raiva. Eu aceitei, Nelly. Diga logo se fiz mal. Aceitou. Então de que adianta discutir o assunto? Agora já deu a sua palavra, não pode voltar atrás. Mas diga se acha que fiz bem. Diga! Exclamou a moça em um tom irritado, esfregando as mãos e franzindo a testa. Há muitas coisas a considerar antes que eu possa responder direito a essa pergunta, disse eu judiciosamente. Primeiro de tudo, a senhorita ama Edgar? Como eu poderia evitar? É claro que o amo, ela respondeu. Então fiz com que passasse por uma avaliação, o que não era descabido para uma menina de 22 anos. Por que gosta dele, senhorita Cathy? Tolice! Eu gosto e pronto. Não mesmo, tem que dizer por que gosta. Bem, porque ele é bonito e uma companhia agradável. Mal, muito mal, foi o meu comentário. E porque ele é jovem e alegre, ainda não está bom. E porque ele me ama, mais ou menos, continue. E porque ele será rico e eu vou gostar de ser a mulher mais importante das redondezas e sentirei orgulho de ter um marido como ele. Pior que tudo. E agora diga de que modo gosta dele. Como todo mundo gosta, como você é boba, Nelly. Eu não sou não. Responda. Amo o chão que ele pisa e o ar que ele respira, e amo tudo que ele toca e toda palavra que diz. Gosto do jeito dele e de tudo que ele faz. Amo-o todo, inteiramente. Aí está. E por quê? Ora, você está brincando comigo? Que maldade a sua! Para mim isso não é brincadeira, disse a jovem, fazendo cara de zanga e virando-se para o fogo. Longe de mim brincar com isso, senhorita Catherine, respondi. A senhorita ama o senhor Edgar, porque ele é bonito, jovem, alegre, rico e ama a senhorita.
Essa última razão não conta, pois mesmo sem ela, provavelmente gostaria dele. E também não amaria por causa disso, a menos que ele possuísse as 4 primeiras qualidades. Não, é claro que não. Só teria pena dele. Ou talvez o odiasse, se ele fosse feio ou ridículo. Mas existem vários outros rapazes bonitos e ricos nesse mundo. Talvez até mais bonitos e mais ricos do que ele. O que a impede de amá-los? Se existe algum, eu não conheço. Nunca vi ninguém como Edgar. Pode ser que ainda veja. E Edgar não será para sempre jovem e bonito, e pode até deixar de ser rico. Mas agora ele é, e só me importa o presente. Queria que você falasse racionalmente. Bem, isso resolve tudo. Se o que lhe importa é só o presente, case-se com o Sr. Linton. Eu não preciso da sua permissão. Eu vou me casar com ele. E você ainda não me disse se agi certo. Agiu certíssimo. Se é certo casar pensando apenas no presente. E agora diga-me, o que a deixa infeliz? Seu irmão ficará contente. A velha senhora e o cavalheiro não vão se opor, eu acho. E a senhorita vai trocar um lar sem ordem, nem conforto, por outro rico e respeitável. Além disso, ama Edgar, e ele a ama. Tudo parece simples e fácil. Qual obstáculo? Aqui e aqui, respondeu Catherine, batendo com uma das mãos na testa e com a outra no peito. Em qualquer lugar que more a alma. No meu coração e na minha alma, estou convencida de que fiz mal. Isso é muito estranho. Eu não consigo entender. É o meu segredo. Posso explicar se promete não zombar de mim. Não posso explicar direito, mas posso lhe dar uma ideia de como me sinto. Sentou-se outra vez junto a mim. Seu rosto tornou-se ainda mais triste e mais grave, e as mãos entrelaçadas tremiam. Nelly, você nunca teve sonhos estranhos? Disse ela, de repente, depois de alguns minutos de reflexão. Sim, de vez em quando, respondi. Eu também. Já tive sonhos que ficaram comigo para sempre, e mudaram as minhas ideias. Foram penetrando cada vez mais dentro de mim como o vinho se mistura com a água e desvirtuaram a minha mente. E este é um deles. Vou lhe contar, mas tome cuidado para não rir em momento algum. Oh, não faça isso, senhorita Catherine, exclamei. Já somos bastante infelizes, sem precisar conjurar fantasmas e assombrações para nos perturbarem. Vamos, volte a ser alegre como sempre. Olhe para o pequeno Harrington. Ele não sonha com coisas tristes. Veja como sorri com doçura enquanto dorme. Sim, e como o pai dele também pragueja com doçura quando está sozinho. Acho que você se lembra de Hindley quando era apenas uma coisinha gorducha como essa, quase tão novo e inocente. Mas você tem que me escutar, Nelly, é uma história curta. Além disso, não vou conseguir ficar alegre essa noite. Não vou ouvir, apressei-me a repetir. Naquela época eu era supersticiosa a respeito dos sonhos, como ainda sou. Além disso, havia uma melancolia incomum no aspecto de Catherine que me fez tremer. Alguma profecia e o prenúncio de uma catástrofe terrível. Ela ficou contrariada, mas parou de falar. Pouco depois recomeçou, como se falasse de outro assunto. Se eu fosse para o céu, Nelly, seria profundamente infeliz, porque você não merece ir para lá, respondi. Qualquer pecador sente infeliz no céu. Mas não é por isso. Já sonhei uma vez que estava no céu. Já lhe disse que eu não quero ouvir seus sonhos, senhorita Catherine. Eu vou para a cama, falei interrompendo-a outra vez. Ela riu e me deteve, pois eu fizera um movimento para deixar a cadeira. Não é nada disso, exclamou ela. Só ia dizer que o céu não parecia ser a minha casa, e quase morri de tanto chorar querendo voltar para a terra. Os anjos ficaram tão bravos que me atiraram no meio da charneca bem no alto do Morro dos Ventos Uivantes, onde acordei soluçando de alegria. Isso serve para explicar o meu segredo, assim como o outro sonho. Não me adianta casar com Edgar Linton, como não me adianta ir para o céu. E se esse tirano que está lá em cima não tivesse rebaixado tanto Heathcliff, eu nem pensaria nessa possibilidade. Mas seria uma degradação se eu me casasse com Heathcliff agora. E por isso ele nunca saberá o quanto eu o amo. Não é porque ele é bonito, Nelly, mas porque ele é mais eu do que eu própria. Não importa do que são feitas nossas almas, a dele e a minha são iguais. E a de Linton é tão diferente quanto um raio de lua é diferente de um relâmpago, ou a geada de um fogo. Antes que ela terminasse de falar, eu percebi a presença de Heathcliff. Ouvi um leve movimento, virei a cabeça e vi que ele se levantava do banco e saía sem fazer barulho. Tinha escutado até ouvir Catherine dizer que seria uma degradação casar com ele. Então não quis ouvir mais nada. Minha companheira, sentada no chão, foi impedida pelo espaldar da cadeira de perceber tanto a sua presença quanto a sua partida. Mas eu me assustei e pedi a Cathy que se calasse. Por quê? Ela perguntou olhando nervosamente ao redor. Joseph está chegando, respondi, ouvindo bem a tempo as rodas de sua carreta subindo o caminho. E Heathcliff vai entrar com ele. Nem sei se já não está na porta. Oh, ele não pode ter me ouvido da porta. Deixe que eu pego Harrington enquanto você prepara a ceia.
Quando estiver pronta, me chame para cear com você. Quero enganar a minha consciência incômoda e me convencer de que Heathcliff não tem a menor ideia dessas coisas. Ele não sabe o que é amar. Não vejo nenhuma razão para que ele não saiba tão bem quanto a senhorita. Respondi. E se escolheu a senhorita, Heathcliff será a criatura mais infeliz que já nasceu. E assim que a senhorita se tornar a senhora Linton, ele perde a amiga, o amor e tudo mais. Já pensou como vai suportar a separação? E como ele suportará ser totalmente abandonado neste mundo? Porque, senhorita Catherine, Heathcliff, abandonado. Eu e Heathcliff separados. Exclamou ela em um tom indignado. Quem é que vai nos separar? Me diga. Se alguém tentar, vai ter o mesmo destino de Milan. Nenhum mortal conseguirá nos separar enquanto eu viver, Ellen. Todos os Lintons na face da terra se transformariam em pó antes que eu consentisse em abandonar Heathcliff. Oh, não. Não é isso que desejo. Não é isso que eu quero dizer. Se esse for o preço exigido, nunca serei a senhora Linton. Ele continuará sendo para mim o mesmo que tem sido a vida inteira. Edgar terá que se livrar dessa antipatia e tolerá-lo, pelo menos. E ele vai se livrar disso quando souber dos meus verdadeiros sentimentos por ele. Nele estou vendo agora que me considera apenas uma egoísta miserável. Mas nunca lhe ocorreu que se eu e Heathcliff nos casássemos, seríamos dois mendigos? Ao passo que, casando com Linton, posso ajudar Heathcliff a elevar-se e colocá-lo fora do alcance do meu irmão. Com o dinheiro do seu marido, senhorita Catherine? Eu perguntei. Pode acabar descobrindo que ele não é tão dócil quanto imagina. E embora eu não seja o melhor juiz, acho que esse é o pior motivo que já deu para casar-se com o jovem Linton. Não é, retrucou ela. É o melhor. Os outros foram para satisfazer os meus próprios caprichos. E também para agradar Edgar. Este é por causa de alguém que concentra na sua pessoa todos os meus sentimentos por Edgar e por mim mesma. Não sei me expressar direito, mas você, como todo mundo, com certeza tem uma noção que há ou deveria de haver uma existência além da que vivemos. Qual seria o sentido da minha existência se eu ficasse restrita ao que existe aqui? Os meus maiores sofrimentos nesse mundo foram os sofrimentos de Heathcliff, e eu assisti cada um deles desde o princípio. A maior razão da minha vida é ele. Se tudo desaparecesse e só ele restasse, eu continuaria a existir. E se tudo mais permanecesse e ele fosse aniquilado, o universo se tornaria um estranho, e eu não faria mais parte dele. Meu amor por Linton é como a folhagem dos bosques. Mudará com o tempo. Estou consciente disso. Como as árvores mudam com a chegada do inverno. Meu amor por Heathcliff é como as rochas eternas sob os nossos pés. Uma fonte de felicidade pouco visível, mas necessária. Nelly, eu sou Heathcliff. Ele está sempre, sempre na minha mente. Não como um prazer, pois também não sou um prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser. Então não fale outra vez da nossa separação. É impraticável. E também fez uma pausa e escondeu o rosto nas dobras do meu vestido, mas empurrei-a com violência. Perdera toda a paciência com a sua loucura. Se posso entender alguma coisa de toda essa tolice, senhorita Cathy, eu disse. É só para me convencer de que ignora inteiramente os deveres que vêm com o casamento. Ou então é uma menina a mais sem princípios. E não me aborreça mais com seus segredos, pois não prometo guardá-los. Vai guardar este? Ela perguntou ansiosa. Não, não prometo nada, repeti. Ela estava a ponto de insistir quando a entrada de Joseph pôs fim à nossa conversa. Catherine levou a cadeira para um canto e começou a embalar Harrington, enquanto eu preparava a ceia. Depois de pronta, eu e meu companheiro de criadagem começamos a discutir sobre quem levaria a ceia para o Sr. Hindley, e não resolvemos nada até que tudo estivesse quase frio. Chegamos então a um acordo, deixaríamos que ele pedisse se quisesse comer. Sentíamos um medo especial de ir à sua presença depois que ele ficava um tempo sozinho. E como é que aquele descuidado ainda não voltou do campo a essa hora? O que esse preguiçoso anda fazendo? Perguntou o velho, olhando em volta à procura de Heathcliff. Vou chamá-lo, respondi. Ele deve estar no celeiro. Fui até lá, chamei-o, mas não tive resposta. Quando voltei, sussurrei a Catherine que tinha certeza de que ele ouvira boa parte do que ela dissera. Contei-lhe como o vira deixar a cozinha bem no momento em que ela reclamava da conduta para com ele. Cat levantou num salto, assustada, largou Harrington no banco e correu procurar o amigo. Não se preocupou em pensar por que se assustara, nem como suas palavras poderiam tê-lo afetado. Já havia saído há algum tempo quando Joseph propôs que não esperássemos mais. Calculou maldoso que os dois mantinham-se longe para evitar as suas demoradas orações, afirmando que eles eram ruins o bastante para agir assim. E naquela noite, a intenção dos dois acrescentou uma oração especial à sua reza habitual de quarta hora antes da comida. E teria alinhavado outra quando acabou de dar graças se a jovem patroa não tivesse se atirado sobre ele, mandando-o sair depressa e correr estrada abaixo procurar Heathcliff, onde quer que estivesse perambulando e trazê-lo de volta imediatamente.
Quero falar com ele. Eu preciso falar com ele antes de subir. E o portão está aberto. Ele deve estar longe e não consegue ouvir, pois não respondeu, embora eu tenha gritado lá de cima do redil tão alto quanto pude. Joseph se opôs a princípio. Cassie, porém, estava aflita demais para aceitar objeções. Por fim, ele pôs o chapéu na cabeça e saiu resmungando. Enquanto isso, Catherine caminhava de um lado para o outro na sala, exclamando. Queria saber onde ele está. Onde ele poderia estar? O que foi que eu disse nele? Eu já esqueci. Ele ficou tão irritado com meu mau humor essa tarde. Oh, Deus, conte-me. O que eu disse para afligi-lo assim? Só queria que ele voltasse, tomara que ele volte. Quanto barulho por uma bobagem, exclamei, embora também estivesse bastante preocupado. Fica assustada com qualquer ninharia. Não é motivo de alarme, de certo. Se Heathcliff resolveu dar um passeio ao luar pela charneca ou se está deitado no depósito de feno, zangado demais para falar conosco, aposto que está escondido no celeiro. Vai ver se não o tiro de lá agora mesmo. Saí para procurar de novo, mas o resultado foi decepcionante, e a busca de Joseph terminou do mesmo modo. Esse rapaz está cada vez pior, observou ele ao voltar. Ele deixou o portão aberto e o pônei da senhorita Cassie derrubou 2 carreiras de milho e foi direto para o campo. Vão ver como o patrão vai ficar furioso amanhã e com toda razão. Ele é muito paciente com esse ingrato relaxado. Paciente até demais. Mas isso um dia vai acabar. Vocês vão ver, todos vocês. Não devem fazê-lo perder a cabeça por causa de uma bobagem. Você encontrou Heathcliff, seu estúpido, interrompeu Catherine. Procurou por ele como mandei? Eu achava melhor procurar pelo cavalo, ele respondeu. Seria mais sensato. Mas não dá para procurar nem o cavalo nem um homem numa noite como essa, escura como breu. E Heathcliff não é sujeito que responda a meu assobio. Talvez não fosse tão cabeça dura se ouvisse a voz da senhorita. A noite realmente era muito escura para o verão. As nuvens pronunciavam trovoadas e falei que seria melhor que todos nos sentássemos. A chuva de certo iria trazê-lo de volta para casa sem maiores dificuldades. Catherine, contudo, não conseguia se tranquilizar. Ficou andando de um lado para o outro, da cancela para a porta, em um estado de agitação que não permitia descanso. Por fim, postou-se em um dos lados do muro, perto da estrada, e lá permaneceu, sem ligar para as minhas censuras, nem para o ruído do trovão, nem para as grossas gotas de chuvas que começavam a cair ao seu redor. De vez em quando chamava Heathcliff, depois escutava, e então rompia em pranto. Seu acesso de choro era tão forte que venceria o de Hareton ou de qualquer outra criança. Por volta da meia-noite, enquanto ainda estávamos de pé, a tempestade desabou com toda a intensidade sobre o Morro dos Ventos Uivantes. O vento rugia com força, assim como o trovão, e um deles acabou por partir ao meio uma árvore no canto da casa. Um galho enorme caiu pelo telhado e derrubou uma parte da chaminé no lado leste, atirando um monte de pedras e fuligens no fogão da cozinha. Pensamos que caíra um raio no meio de nós. Joseph desabou no chão de joelhos, pedindo a Deus que se lembrasse dos patriarcas, Noé e Lot, e que poupasse os justos, mas castigasse os ímpios, como nos tempos antigos. Tive a sensação de que era um julgamento para nós também. Na minha mente, o Jonas era o Sr. Earnshaw, e sacudia a maçaneta do seu esconderijo para me certificar de que ainda estava vivo. Ele deu uma resposta bastante audível. Joseph, ouvindo aquilo, passou a vociferar ainda mais alto do que antes, que devia haver uma ampla distinção entre santos como ele e pecadores como seu patrão. Mas a tormenta acabou em 20 minutos, deixando-nos todos incólumes, com exceção de Cathy. A moça ficou toda encharcada, pois se recusara obstinadamente a abrigar-se. Permaneceu de pé, sem chapéu nem chale, apanhando tanta chuva quanto podia no cabelo e nas roupas. Entrou-se e atirou-se no sofá, molhada como estava, virando o rosto para um encosto e escondendo-os com as mãos. Bem, senhorita, exclamei tocando-lhe o ombro. Não está pretendendo morrer, não é? Sabe que horas são? 00:30. Venha, vamos para a cama. É inútil esperar mais por aquele menino tolo. Deve ter ido para Gimmerton e vai ficar por lá. Ele sabe que não esperaríamos por ele até tão tarde. Ou então, acha que só o Sr. Hindley deve estar acordado e não quer de jeito nenhum que o patrão lhe abra a porta. Não, ele não está em Gimmerton, disse Joseph. Não me admiro se estiver no fundo do pântano. Essa visitação não foi à toa. E é bom se cuidar, senhorita Catherine. A senhorita pode ser a próxima. Agradeço aos céus por tudo. Tudo conspira a favor dos escolhidos e afunda mais os pecadores. Sabe muito bem o que diz a Bíblia, e começou a citar vários textos, referindo-se aos capítulos e versículos onde poderíamos encontrá-los. Implorei em vão para que a teimosa menina subisse e tirasse as roupas molhadas. Por fim, deixei Joseph pregando e Cathy tirintando. E tratei de ir para a cama com o pequeno Hareton, que dormia tão bem como se todo mundo estivesse adormecido ao seu redor.
Ainda ouvi Joseph lendo durante algum tempo, depois escutei seu passo pesado na escada e em seguida caí no sono. Descendo um pouco mais tarde do que o habitual, vi pelos raios de sol que entravam pelas frestas das venezianas que a senhorita Catherine ainda estava sentada junto à lareira. A porta da casa estava entreaberta também, e a luz jorrava pelas janelas que não tinham sido fechadas. Hindley já havia descido e estava de pé junto ao fogo, desfigurado e sonolento. "O que lhe aflige, Cathy?" dizia ele quando entrei. "Parece tão sombria quanto um filhote de cachorro afogado. Por que está tão molhada e pálida, menina?" "Eu me molhei", respondeu ela com relutância. "E estou com frio. Só isso." "Oh, que menina malcriada!" exclamei, percebendo que o patrão estava razoavelmente sóbrio. "Ficou parada debaixo daquela chuva toda ontem à noite, depois passou a noite acordada, e não consegui fazer com que se deitasse." Sr. Earnshaw encarou-no surpreso. "A noite inteira?" Ele repetiu. "Por que ficou acordada? Não foi por medo do trovão, espero. A tempestade já acabou há muitas horas." Nenhuma de nós queria mencionar a ausência de Heathcliff, enquanto pudéssemos ocultá-la. Então respondi que não sabia por que ela metera na cabeça de ficar sentada ali. Ela não disse nada. A manhã estava fria. Abri a veneziana e os doces aromas do jardim tomaram conta do cômodo. Catherine falou irritada. "Feche a janela, Ellen. Estou morrendo de frio." E seus dentes batiam enquanto ela se encolhia e aproximava-se mais das cinzas quase extintas da lareira. "Ela está doente", disse Hindley, tomando-lhe o pulso. "Acho que foi por isso que não quis ir para a cama. Maldição, eu não quero mais ser aborrecido com doenças aqui. O que fazia debaixo da chuva?" "Correndo atrás dos rapazes, como sempre", resmungou Joseph, aproveitando a nossa hesitação para destilar o seu veneno. "Se eu fosse o senhor patrão, batia com a porta na cara de todos eles, pura e simplesmente. Cada vez que o senhor sai, aquele Linton vem se enfiar aqui, bem disfarçado. E a senhorita Nelly é uma boa moça. Fica sentada na cozinha observando o senhor. E quando vê sair por uma porta, ela vai pela outra. E nossa grande dama também faz das suas. Belo comportamento, vagar pelo meio dos campos, depois da noite com aquele cigano maldito, aquele falso do Heathcliff. Elas pensam que sou cego, mas eu não sou. Não, eu. Vi o jovem Linton entrar e sair e vi você dirigindo-se a mim. Sua bruxa inútil e preguiçosa. Correr como um raio para casa quando ouvi o barulho do cavalo do patrão na estrada." "Cale a boca, seu intrometido", gritou Catherine. "Nada de insolência comigo. Edgar Linton veio ontem por acaso, Hindley. E fui eu que o mandei embora, pois sabia que não gostaria de encontrá-lo, do jeito que estava." "Está mentindo, Cathy, sem dúvidas", respondeu o irmão. "E é uma maldita tola. Mas não é Linton que me importa agora. Diga-me, não estava com Heathcliff ontem à noite? Fale a verdade. Não precisa ter medo de prejudicá-lo, embora eu o odeie tanto quanto antes. Ele me fez um favor há pouco tempo e me doeria a consciência quebrar-lhe o pescoço. Para evitar isso, mandarei hoje mesmo que ele vá cuidar da sua vida. E depois que ele for embora, previno a todos que tomem cuidado. Meu temperamento agradável vai ficar só para vocês. Nem cheguei a ver Heathcliff ontem à noite", respondeu Catherine, começando a soluçar amargamente. "E se você o expulsar daqui, eu irei com ele. Mas talvez nem chegue a ter essa oportunidade. Talvez ele já tenha ido." Então Cathy rompeu num pranto incontrolável e não deu para ouvir o resto das suas palavras. Hindley atirou uma torrente de insultos desprezíveis e ordenou-lhe que fosse para o quarto naquele instante ou lhe daria um motivo de verdade para chorar. Obriguei-a a obedecer. Nunca esquecerei da cena que ela fez quando chegamos no quarto. Deixou-me aterrorizada. Pensei que ela tinha enlouquecido e implorei a Joseph que corresse para chamar o médico. De fato, aquilo era o começo do delírio. O Sr. Kenneth, assim que a viu, declarou-a gravemente doente. Estava com febre. Fez-lhe uma sangria. Disse-me para alimentá-la apenas com soro de leite e mingau e que tomasse cuidado para que ela não se lançasse escada abaixo ou pulasse da janela. Então partiu, pois tinha muito o que fazer na paróquia, onde a distância normal entre uma casa e outra era de 2 ou 3 milhas. Não posso dizer que tenha sido uma enfermeira gentil, e Joseph e o patrão não eram os melhores. E apesar da nossa paciente ser cansativa e teimosa, tanto quanto pode ser um doente, conseguiu se recuperar. A velha senhora Linton nos fez várias visitas, colocando as coisas nos eixos, ralhando e dando ordens a todos nós. Quando Catherine estava convalescendo, insistiu em levá-la para a granja Thrushcross e ficamos muito agradecidos por nos livrar daquele peso. Mas a pobre senhora teve motivos para se arrepender da sua bondade. Tanto ela quanto o marido pegaram a febre e morreram, com poucos dias de intervalo um do outro. A nossa jovem dama voltou mais insolente, mais passional e mais arrogante do que nunca. Não ouvimos mais falar de Heathcliff desde a noite da tempestade, e um dia, quando ela me provocou além do limite,
tive a infelicidade de culpá-la pelo desaparecimento do rapaz, o que era verdade, como ela bem sabia. Desde aquele dia, durante vários meses, ela não trocou uma palavra comigo, exceto as ordens que me dava como simples criada. Joseph também caiu em desgraça. Ele queria falar o que pensava e repreendê-la como se fosse uma menininha. Mas a senhorita Cathy se considerava uma mulher e nossa patroa, e achava que a sua recente doença lhe dava o direito de ser tratada com consideração. O médico havia dito que ela não suportaria ser contrariada, deveria fazer as coisas a seu modo, e surgia uma luz assassina nos seus olhos, se alguém ousasse erguer-se e contradizê-la. Ela mantinha distância do Sr. Earnshaw e seus companheiros, advertido pelo Sr. Kenneth e sob séria ameaça de um ataque, que muitas vezes sucedia aos seus acessos de cólera. O irmão lhe concedia tudo o que resolvesse exigir e, de forma geral, evitava agravar o temperamento exaltado de Cathy. Era até indulgente demais em satisfazer-lhe todos os caprichos. Não o fazia por afeto, mas por orgulho. Desejava ardentemente que ela honrasse a família através de uma aliança com os Linton. E, contando que ela o deixasse em paz, podia espezinhar-nos como escravos. Pouco lhe importava. Edgar Linton, como muitos fizeram antes dele, e como muitos farão depois, estava enamorado. Considerava-se o mais feliz dos homens no dia em que a conduziu até a capela de Gimmerton, 3 anos depois da morte do pai. Muito contra a vontade, fui convencida a deixar o Morro dos Ventos Uivantes e acompanhá-los na nova casa. O pequeno Harrington tinha quase 5 anos e eu havia começado a ensinar-lhe as primeiras letras. A nossa despedida foi dolorosa, mas as lágrimas de Catherine eram mais poderosas do que as nossas. Quando me recusei a ir, quando ela viu que suas súplicas não me comoviam, foi se lamentar com o marido e o irmão. O primeiro me ofereceu um generoso salário, e o segundo me ordenou que fizesse as malas. Disse que não queria mais nenhuma mulher na casa agora que não havia patroa. Quanto a Harrington, o pastor aos poucos se ocuparia dele. E assim restou-me apenas uma escolha: fazer o que me mandavam. Disse ao patrão que ele se livrara de todas as pessoas decentes só para arruinar-se mais depressa. Beijei Harrington e disse-lhe adeus, e desde então ele se tornou um estranho. É muito esquisito pensar nisso, mas não tenho nenhuma dúvida de que ele esqueceu completamente de Ellie Dean, e de que um dia ele representará mais do que o mundo para ela, e ela para ele. Nesse ponto da história, a governanta ergueu o olhar para o relógio sobre a lareira e ficou assombrada de ver que o ponteiro dos minutos marcava 1:30. Ela não aceitaria ficar mais nem um segundo, e eu mesmo, na verdade, me sentia bastante disposto a adiar a continuação da narrativa. E agora que ela foi descansar e que eu meditei ainda por 1 ou 2 horas, espero arrumar coragem para descansar também, apesar do doloroso langor que sinto na cabeça e nos membros. E aí temos, amores, essa declaração da Catherine sobre o amor que ela sente pelo Heathcliff. Eu acho que exemplifica bastante a relação dos dois. E o fato do Heathcliff não ter escutado tudo deixa a gente com o coração meio apertado. Por mais que eu não suporte nenhum dos dois, a gente fica com o coração meio apertado, porque afinal de contas ele só escutou metade da declaração dela. E assim nós temos a morte dos pais dos Linton, temos o casamento do Edgar com a Catherine. Lembrando que tudo isso está acontecendo quando ela ainda é uma adolescente, praticamente, né? Porque ela nem chegou direito na casa dos 20 anos. E Heathcliff foi embora, e a gente vai ter que aguardar o retorno dele, porque o retorno dele é caótico. E é isso. Por enquanto é isso que a gente tem da história. Me conta aqui nos comentários o que você está achando. Um beijo.